Olá, Andreia, bom dia, Olá, tudo bem? Raquel, bom dia, tudo bem? Está tudo ótimo. Hoje Tá. vamos lá, Uhum. parte 2 da nossa criança ferida, não é? Porque nós começámos na semana anterior e hoje ainda vamos dar aqui mais umas achegas para se entender qual é o reflexo desta criança interior ferida também nos dias de hoje, o quanto afeta os relacionamentos, e aqui também trazemos a metodologia que usamos para poder tratar esta criança ferida, tá? Então, Andreia, eu vou passar-te a palavra em relação a alguma reflexão que tu tenhas tido, algum exemplo que tu gostasses de acrescentar. Eu passo-te a palavra. Bom dia, pessoal. Então, como nós dissemos, eu disse, né, que esse assunto é muito extenso e realmente ele é muito extenso, né? Essa criança interior, ela é uma criança que ela reflete em toda a nossa vida, tá? Então, é o seguinte, quando nós estamos aqui no ventre da mãe para poder gerar, a gente já está pegando a energia e o contexto de tudo que está ao nosso redor. Nós vamos construir os nossos corpos, que são 7 dentro da metodologia, o qual nós tratamos, para sermos capazes de passar o que nós escolhemos para resgate nesta encarnação. Então, isso já começa do outro lado antes da gente se encarnar. Aí a gente vem para o corpo da mãe e já começa a sentir toda aquela vibração que nós dissemos do como é gerado uma mãe carinhosa que passa a mão na barriga da criança, a outra que quer abortar, uma que é aceita, uma que é rejeitada, uma que o pai nem sabe que foi, que é pai, outro que a mãe doa, não tem nada contra a doação de criança. É até melhor você doar para alguém que possa dar um carinho a uma criança do que você ficar com essa criança tratando mal. Esse é o meu ponto de vista particular. Óbvio que isso também dá alguns bloqueios, alguns sentimentos, algumas coisas, mas eu ainda prefiro receber o amor do que ficar num lugar onde eu não receba. Então, essa criança, ela vai crescendo, ela vai vindo. Então, desde o nascimento dela, ela já tem impactos sobre a situação dali. É uma coisa assim, boba, boba, mas eu sei que foi falado como que eu te Na falo? primeira? Numa brincadeira, mas eu nunca esqueci essa frase que aconteceu Uhum. comigo, tá bom? Quando eu nasci, a minha mãe disse que eu parecia um rato branco, que eu não tinha cabelo, que eu não tinha sobrancelha, que eu estava toda suja e que eu não tinha valido o esforço. E que o meu irmão tinha sido diferente. Ela me contou isso. É óbvio que eu não lembrava disso. Foi no meu hora que eu nasci. Mas esse fato, apesar dela dizer que na brincadeira, isso nunca saiu da minha cabeça. Por muito tempo, isso me incomodou. Então, dentro do meu tratamento que eu tive, dentro de vários tratamentos que eu fiz da metodologia, eu tratei o abandono, a rejeição. E o que é isso? Olha a frequência por detrás disso. O abandono, a rejeição. Então, foram acontecendo várias situações na minha vida onde eu fui abandonada, eu fui rejeitada, tá? E quando eu olhei para essa metodologia e estudei, estamos aqui como terapeutas, prontas para atender quem tem, que, né, que o que a gente aprende é que a sua maior dor se torna na sua maior força, né? Então, eu fui tratar essa frequência desse abandono, eu fui tratar essa frequência da rejeição. Não é que ele não existe mais em mim. Não, ele existe. Só que ele está equilibrado hoje. E é essa a proposta que a gente traz para vocês.
É equilibrar isso, é fazer com que essa situação não te machuque mais. Não doa mais na tua alma, você não se sinta rejeitada e abandonada em todos os setores da sua vida, porque quando você tem essa vibração, não é uma vibração só na família, como eu citei, é a vibração do abandono no serviço, eu vou ser promovida, eu sou mandada embora, eu tenho um namorado, ele me rejeita, então, porque é a frequência daquilo. Então, é isso que a gente trata para que você elabore melhor essas frequências, não é repetições de fatos iguais, é repetições de frequências dentro do que você traz. Então, é através disso. E o que nós fazemos? Nós vamos exatamente na criança interior ferida. Que no caso que eu trouxe foi o meu nascimento, né? Então, eu vou nessa frequência para poder ver o que aquilo ressoa com as outras datas que a gente procura e a gente elabora o tratamento. Raquel, fala isso, não? Não, estou a ouvir, estou a ouvir. Olha, eu por acaso para hoje, e baseado naquilo que tu estás a dizer, acho que é importante aqui começar a tentar dar alguns conceitos às pessoas para elas perceberem nos dias de hoje como é que a dor de lá de trás reverbera na vida delas. E eu vou começar aqui por falar de necessidades. Ora bem, temos uma necessidade de segurança que é refletida na vida adulta por se querer ter a certeza de tudo e mais alguma coisa. Normalmente, pessoas que sofrem com esta questão de necessidade de segurança conseguem entrar em relações de codependência elevadíssima. Qual é a dor que está lá atrás? É uma dor em que viveu normalmente num ambiente que era inseguro, ou que se mudava de residência com frequência, ou um dos cuidadores tinha, por exemplo, uma doença mental e o outro cuidador estava, obviamente, focado em tentar resolver os problemas do cuidador que padecia de alguma situação. Havia um cuidador, por exemplo, viciado em álcool, viciado no jogo e por aí vai. Ou seja, pessoas que hoje em dia entram muito facilmente e aliás, esforçam-se horrores para estar numa relação que não seja codependente, inevitavelmente, se esta dor não tiver tratada na criança interior, a pessoa vai tentar procurar no outro todo o tipo de segurança. E ainda com uma desvantagem, que é o que traz as relações codependentes. Eu espero que o outro venha resolver tudo, só que depois tudo o que o outro faz está mal. Isto é marcadamente uma relação de codependência. Vamos aqui também pegar noutro exemplo. E também neste grupo com esta dor, facilmente se entra no emaranhado da relação codependente. Ou então oscila com o facto de não, eu rejeito, eu deixo aí porque isto eu não quero. É tipo uma balança descontrolada. Qual é a dor? Está relacionada lá atrás com imposição de regras e limites excessiva por parte dos pais ou então nenhuma regra. O que é que acontece? Na vida adulta, a pessoa vai ter muita dificuldade nos seus relacionamentos porque vai pensar assim, bem, se eu não disser tudo o que eu quero, eu afasto-me da minha essência, da liberdade de ser eu e fico ali emaranhada no que o outro quer. Eu fico ali sempre no risco de entrar na codependência porque não sei impor limites. E isto é reflexo das regras excessivas lá atrás ou que foram muito laças. São aqui alguns exemplos. Outra necessidade que também pode ser interessante chamar aqui
tem a ver com uma necessidade hoje em dia, não é? Quando se é adulto, de se ser admirado. Porque eu quero estar no topo da situação, porque o outro tem que me admirar. E atenção, isto não é só na relação íntima. Isto é... Desculpa, Andreia, mas eu, entretanto, tenho aqui... bem, acho que não. Peço desculpa. Na questão da situação... Não, é que eu estava... Não estou à espera de entrega nenhuma, mas apareceu aqui alguém, supostamente, para me entregar algo. Bem, onde é que eu estava? A situação da necessidade de se ser admirado. É ficar ali escravo de uma necessidade do ego de ok, tu realmente és melhor. Tudo aquilo que ele quer ou que ela quer é a minha vontade. Desenrasca-te aí, portanto, isto é sempre muito uma questão relacional, de faz lá como é que tu queres as coisas, mas aquilo que é a minha vontade tem que ser colocado em cima da mesa. E ai de ti se não colocares. Esse tema a gente tratou. O que é que acontece aqui mais uma vez? É uma infância marcada por falta de amor, falta de afeto. Enquanto criança não se sentiu admirado, apoiado. É como se o adulto, os cuidadores que estiveram lá, não tivessem tido 100% de disponibilidade para essa criança. E atenção que eu quero aqui esclarecer uma coisa. Quando eu falo em 100% de disponibilidade, não é estar 100% do tempo com a criança. Tem a ver com o facto de, quando eu estou presente naquele momento com a criança. Porque as crianças sentem, as crianças ali na primeira infância são autênticas esponjas. Não é por acaso que esse efeito esponja de absorção naquela altura vai se traduzir em dificuldades tão grandes na vida adulta que depois, enquanto adulto, não sabe sequer porque é que tem aquilo. E eu passo-te a palavra. Então, isso que você estava falando sobre as crianças, tá? Dos cuidadores estarem 100% ali, no momento. Não é 100% o tempo todo. Eu tenho meia hora para estar com o meu filho. Eu estar 100% essa meia hora. Não é 24 horas. Não é isso que nós estamos dizendo. Tá? Então, pensa aqui. Uma criança, 3, 4, 5 anos. Nós estamos falando nessa criança para a gente tratar essa infância até os 7. Então, não é tão grande assim. Tá? A criança, nessa época, principalmente a pequena, ela quer a atenção do pai, ela quer a atenção principalmente da mãe. Tem época que a criança ela está muito ligada à mãe. E quando essa criança ela chega querendo fazer algo e lhe é podada por alguma situação, ou lhe é feito alguma situação onde ela pode se sentir insegura, se sentir abandonada, se sentir triste, enfim, tem várias coisas, tá? A criança ela não tem esse entendimento como a maioria da gente também não tem. Eu comecei a ter isso agora que eu comecei a entender e a olhar o que isso significa para mim no momento em que isso está acontecendo. E o universo conversa com a gente o tempo todo. Então, a criança, ela chega para a mãe e fala alguma coisa. E ela é podada. A mãe é a referência de apoio. A mãe é tudo. O pai é tudo ali. Então, se a pessoa que é o meu alicerce não me dá segurança para mim poder ir para a vida, se a pessoa que é o meu alicerce me causa dor e tristeza, não estou falando para os pais fazerem tudo que a criança merece, que a criança queira, porque isso não é educação, não acho isso.
A gente sempre vai ter momentos em que a gente vai ter que educar e vai ter que elaborar essa situação. Eu estou dizendo que a maioria das vezes os pais podem até estar educando a criança e a criança lá atrás ela recebe diferente isso e ela se transforma num bloqueio. E ela transformando isso no bloqueio, ela faz uma rota da vida dela. Então, quando o pai e a mãe me tiram o meu alicerce, eu não vou confiar no mundo. Eu não vou para a vida. Por quê? Porque quem eu mais acredito naquela época, quem eu mais tenho afeto, amor ali, me podou, eu não vou para a vida. Então, são situações muito pequenas, que às vezes acontecem na maior das boas intenções, até numa educação dos pais e mães. Aí, voltando para a nossa metodologia. Existem técnicas energéticas onde a gente trata exatamente isso, tá? Que é apenas uma lembrança, uma foto, e que a gente consegue, quem nunca levanta a mão, lembrou de uma situação onde não te deu aquele aperto no coração, te deu aquele mal-estar, te causou aquela coisa, ai, eu não gosto de lembrar disso. Quem nunca? Você entendeu? Então, essa técnica é exatamente isso. Nós não vamos fazer você esquecer da situação. Não, porque isso aí já é Alzheimer, demência e um punhado de outras coisas. Nós vamos fazer com técnicas com que você lembre da situação consciente, nada inconsciente, pelo amor de Deus, e que você não tenha mais essa sensação desagradável dentro de você. Então, você vai dar uma outra resposta para o universo quando aquilo te acontecer. E sempre vai acontecer. É você que muda o jeito de responder à vida. Até porque as memórias são registros de informação. E estas técnicas consistem precisamente em limpar, aliviar estes registros de informação de modo a que não fique tão pesado. Porquê é que ficam pesados? Porque quando nós temos um evento que nos marca, inevitavelmente, com o decorrer da nossa vida, nós vamos tendo outras experiências e vai-se ligando emocionalmente àquela informação inicial que foi criada perante um evento que nos doeu. Ou seja, há informação que fica ali que não e está a fazer uma corrente, é como se prendesse a informação e ficasse a informação entrelaçada e que, de facto, esta corrente pode ser removida, pode ser retirada. É quase como ir, então, se esta informação associada à informação inicial está a dar ainda mais peso e a reverberar mais dor, porque está ligada, se formos limpando as cargas emocionais dessas situações envolvidas, fica tudo muito mais leve. Em relação ainda ao que estavas a dizer, de quando somos crianças, pode acontecer o facto de nos sentirmos podados. E este podado é muito fácil acontecer na nossa comunicação. Quando nós somos podados na nossa comunicação, a nossa expressão fica logo muito aflita. E principalmente na questão de impor limites. Eu já não sei quando é que hei de falar e dizer ao outro basta, não é? E muitas vezes isso vai afetar também a minha própria comunicação comigo mesma. Ou seja, eu sei que há alguma coisa que me incomoda, mas eu não tenho nome para ela. Eu não sei o que é. Fica ali aquela dor, não é? E eu não sei o que é que se passa. Há outra situação que eu também gostava de acrescentar, que é, e hoje vê-se muito isto. Hoje em dia, nós temos muitas crianças que acabam por ser enfiadas naquele saco das dificuldades de aprendizagem.
E, e agora elas são crianças. De qualquer forma, eu vou dar este exemplo porque alguém que nos esteja a ouvir pode identificar-se com esse tipo de situação. Ou seja, lá atrás, quando estava a aprender, começou a perceber que não aprendia tão rapidamente ou ao ritmo dos outros. Isto cria uma dor. E essa dor, normalmente, quando vem e chega até à idade adulta, estes são adultos que têm os seus sonhos guardados numa gaveta. Eles não conseguem saber como é que vão buscar estes sonhos lá dentro. Eles não têm coragem de colocar esses sonhos em prática e sentem sempre muito o desconforto de o que é que eu vou fazer? Eu não sei o que é que eu vou fazer, nem como posso fazer. E estão completamente presos naquela sensação de parece que eu não tenho nem tempo nem oportunidade para colocar o meu sonho em prática. E começa aqui realmente a haver uma desunião e uma falta de crença em si mesmo, de acreditar em si mesmo, que lhe traz muita dor no dia a dia, porque a pessoa não sente confiança, não consegue. É saber que tem aquele sonho ali e não consegue colocá-lo em prática. O que é que também acontece? Sabe que tem este sonho, como sente que tem como sente que tem muito medo da crítica, vai defender-se, vai colocar esse sonho ainda mais escondido e vai ficar escravo de eu não sei para onde é que vou, nem sei se faz sentido andar aqui. E por isso vejam como às vezes um episódio que vem da escola, em que se sente ali que não está a aprender ao ritmo dos outros, tem repercussões tão grandes e tão pesadas na vida adulta. Daí que, quando nós hoje falamos da criança interior, e já vamos na segunda parte, estamos aqui realmente a referir a importância de ir limpar estes registros de informação de alguma forma. Porque há muita forma de abordar a criança interior. Só que na nossa metodologia, o que nós acabamos por perceber é limpa as camadas em que as pessoas dizem eu não sei o que é que se passou comigo, mas o meu pensamento começou a mudar. Eu não sei muito bem o que é que aconteceu comigo, mas eu senti uma diferença no meu sentir. Ou eu sinto, sei lá, um desapego diferente para pessoas que, por exemplo, às vezes eram muito apegadas a algo ou a alguém, sentem, não sei, parece que sinto uma liberdade diferente. Não é? Ou parece que comecei a sentir muito mais confiante, ou consigo comunicar muito melhor. É uma mudança que a pessoa pode entender no seu dia a dia. Porque às vezes nós sabemos que a pessoa tem o seu grau de mudança, mas não se apercebe de uma forma tão rápida, que esta é a vantagem desta metodologia, não é? Ali nos 3, 4 meses, portanto, termina-se o tratamento e a pessoa tem diferenças relevantes. Já para não falar de sessão para sessão, que é essa a vantagem. A pessoa de sessão para sessão consegue entender que qualquer coisa se passou, qualquer coisa mudou. E é muito interessante. O que você está falando, o nosso tratamento, ele dura em média de 3 a 4 meses. Tá ok. Se sessão para sessão, você vai notando essa diferença. Isso é de assistido para assistido. A pessoa que se entrega mais, que quer ver, que quer entender, ela tem uma resposta, uma clareza diferente. Só que, vamos supor aqui, que dure 4 meses o tratamento. Não é somente esses 4 meses. Durante mais ou menos uns 6 meses, ou até mesmo um pouco mais, essa energia está assentando. Ela está achando o lugar de se acomodar e ficar. Então, não é só 4 meses. Ela leva um tempo para ela assentar, acomodar, e a partir daí, você começa a dar novas informações. Você estava falando sobre
a escola, o não aprendizado, tá? As crianças, tá? Então, a gente está falando da criança interior e voltando para o adulto com a metodologia. Então, a gente sempre vai olhar para essa causa que o assistido nos traz, nós sempre vamos olhar para o passado. Não é viver o passado, é tratar o passado e dar uma nova informação àquele passado para que ele reverbere outras situações mais agradáveis. Né? Então, a gente não vai viver o passado, a gente vai lá na causa principal, que é a criança até os 7 anos, o resto são repetições de padrões, tá? Então, por isso que a gente fala muito da criança interior. Então, a gente vai lá nesta causa. Então, quando essa criança, igual você disse, que está na escola e que não consegue aprender e que ela se guarda dentro da gaveta, quando ela tem essa situação, tá legal. E quando ela nem percebe essa situação, é uma outra situação. Então, nós não somos engessados, que isso é assim, aquilo é assado, aquilo... Não, cada caso é um caso. Então, vamos supor que essa criança mesmo que você disse, que ela não consiga ter essa percepção. Qual vai ser a percepção que ela vai ter? De um vazio. Ela sente aquela angústia, aquele vazio, aquela dor no peito. Eu não sei o que é. Não é a criança, o adulto, tá? Dá aquele suspiro. Não sabe o que é. Não sabe o que tem que preencher ali dentro. Porque não aprendeu nem olhar para você. Quando a criança sabe que ela está presa dentro de uma gaveta, tá fácil. Mas e quando ela sente essa dor e ela não sabe o que é? Então, nós temos bases para tratar isso. Então, são dores muito profundas na alma. E sempre quando a gente for tratar essa metodologia, a gente sempre vai ter essa referência da criança ferida, da criança interior. É isso mesmo. Isso, Raquel, e aqui, só para concluir, nós estamos a chegar aqui à nossa hora, que é... podem fazer a procura que quiserem, mas eu quero aqui realmente deixar esta frase. Resgatar, curar essa criança interior é reencontrar o prazer na vida. E outra coisa que eu ainda quero também sublinhar, que é, nós acabamos por abraçar essa criança interior e fazer o processo de cura quando nós começamos a equilibrar a noção de felicidade, ou melhor, de alegria e de tristeza. Porque a criança era pequenina e tudo o que entristecia rebentava com ela. Por isso é que está em dor até hoje. E começar aqui realmente a equilibrar o que é a alegria e o que é a tristeza, agora com a consciência de adulto, com a parte cognitiva que já temos, ajuda precisamente a abraçar, curar e resgatar essa criança. É só isto, tá? Andreia, eu vou despedir-me de ti, eu vou despedir-me de toda a gente que se juntou e obviamente despeço-me também de quem nos vai ouvir a seguir. Até para a semana. Muito obrigada pela presença de todos. Estaremos aqui sempre batendo um papo super legal. Mande suas sugestões. Muito obrigada por quem nos assistiu, por quem vai nos assistir. Luísa, sim, vai ficar gravada e vai estar nos nossos Instagrams, ok? Vá, tchau. Tchau.